disse, o líder não é aquele cara que só toma decisão fácil. O líder é o cara que senta na cadeira e toma a decisão que tiver que ser tomada. E nas mais das vezes elas são difíceis. São decisões difíceis. Bem-vindo ao Na Trincheira, esse espaço onde a gente conversa sobre temas de liderança, mas lembra, de uma perspectiva na trincheira, portanto, com liderança que tem o que dizer, que tem graxa debaixo da unha e que pode compartilhar com a gente a partir de experiências práticas, de vivência, algo que acrescenta muito para a gente que está interessado com esse tema. Hoje o nosso assunto é como tomar decisões difíceis e todo líder precisa saber tomar decisões difíceis, porque, afinal de contas, um líder precisa tomar decisões e, obviamente, não serão sempre decisões fáceis. E nós temos o privilégio de ter dois convidados hoje conosco, o Wilson Rezende, que é fundador e presidente do Grupo DB1, e também o Jefferson Nogaroli. Eu vou pedir para que o Jefferson se apresente, o Wilson também possa falar um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória de liderança. Jefferson, bem-vindo, um grande prazer, uma grande honra para a gente ter você conosco. Queria que você pudesse saudar aí a nossa audiência e dizer para a gente qual é a sua trajetória de liderança, como foi que você se tornou o líder que você é hoje, seus principais aprendizados, as suas principais conquistas, o que é que você pode compartilhar com a gente a partir da sua experiência. Muito bem, Rafael, obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui contigo e principalmente com meu amigo Wilson, pessoa que eu admiro, respeito, meu companheiro de várias lutas aí, companheiro de Cicobi, de Associação Comercial, de Codem. Então, uma pessoa inspiradora também, construiu uma empresa espetacular, padrão internacional. Então, para mim, realmente é um privilégio estar aqui com você e com o meu amigo Wilson. Bom, liderar para mim, liderar é o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, líder é o cabra que faz com que eu vá num lugar que eu não iria sem ele. Então, eu não vou naquele lugar de jeito nenhum. Mas se ele tiver capacidade de liderar, ele vai fazer com que eu faça uma coisa que eu não achava que podia ou que eu não queria fazer, porque a fala dele, a inspiração dele me dá confiança. Então, para mim, liderar é isso, né? E não há liderança mais eficaz do que aquela que se faz pelo exemplo, né? O discurso motiva, o exemplo arrasta. Então, a liderança, para mim, ela se faz sempre pelo exemplo. É o líder servidor, é aquele cara que faz com que as pessoas acreditem no que ele fala, porque ele pratica o que faz. E ele faz o que diz. Isso é liderar, né? Eu acho que se você consegue inspirar as pessoas, elas vão fazer mais do que elas mesmas podiam acreditar, porque o líder inspira essas pessoas. E como você mesmo disse, o líder não é aquele cara que só toma decisão fácil. O líder é o cara que senta na cadeira e toma a decisão que tiver que ser tomada. E nas mais das vezes elas são difíceis. São decisões difíceis. E a tempestividade é outra coisa que um líder, se ele não tiver, ele perde a eficácia. Porque a assertividade é muito importante, tomar decisões certas. Mas se você não tomar decisão tempestiva no tempo correto, é pior. É melhor, às vezes, fazer no tempo certo uma tentativa, mesmo que você não acertar 100%, do que postergar. O líder não deve postergar decisões e muito menos decisões difíceis. Ele tem que agir com rapidez e buscando o melhor, e mesmo que o remédio seja amargo, ele tem que tomar, porque ele sabe que depois vem a cura, né? Então, às vezes, você fala, eu não quero demitir, ou eu não quero fechar uma filial, porque, ou por vaidade, ou porque isso, ou porque aquilo. Olha, não adianta. Tem que tomar a decisão e fazer acontecer. Então, eu acho que o líder tem que ter essa coisa da tempestividade também. Legal, Jefferson. Obrigado aí por compartilhar a sua visão de liderança e da necessidade de tomar a decisão na hora certa. Wilson, o Jefferson está trazendo para a gente essa visão de que o líder não deve postergar, né? O que faz com que um líder postergue? Cenário, medo
ou falta de liderança sobre esse próprio líder, a responsabilidade? Qual que é a sua visão de por que acontece essa questão que o Jefferson traz de postergar decisão, já que decisão é uma responsabilidade da liderança e precisa ser tomada? A postergação ela vem por insegurança, né? O líder está com medo, ou ele não está preparado por aquela decisão, ou ele está postergando porque ele não gosta muito de fazer aquilo. Eventualmente uma demissão, eventualmente se indispor com alguém. Então eu atribuo isso a uma certa covardia do líder. Ele gosta mais da sua reputação do que da missão ao qual ele está sendo pago para cumprir, ou que está na mão dele para ser cumprido, né? Então, normalmente, ele posterga quando ele está mais conectado com si mesmo, até um líder, de certa forma, egoísta, do que quando ele está conectado com a missão e com o objetivo. Porque se ele realmente gostar do que ele faz e estiver comprometido com a missão, ele não vai ficar protelando uma decisão, a menos que ele esteja tecnicamente incapaz para tomar aquela decisão e aí ele não se sinta preparado por ela, né? Então, também tem esse outro viés da incapacidade. Isso pode acontecer também no líder. Ou eu não gosto, é uma decisão difícil, é algo que eu não gosto de fazer, ou eu não estou preparado para tomar essa decisão porque eu não conheço todas as consequências em relação a ela. Eu acho que são dois fatores que levam muitas vezes a liderança a procrastinar, seja uma demissão, seja fechar uma filial, seja avançar para um novo mercado, né? Seja mudar de negócio ou de foco de negócio, mudar de público-alvo, mas muitas vezes essa decisão que vai definir a existência ou não futura do negócio e que vai definir, na verdade, muitos empregos, vai definir, na verdade, a vida de muitas famílias. O Wilson está falando sobre medo, insegurança, Jefferson, e você fez uma definição de liderança que, pelo menos, eu não tinha ouvido ainda, e eu achei bastante apropriada, inclusive para a nossa liderança, para a nossa audiência, que nos acompanha. Você falou assim, o líder é aquela pessoa que consegue levar uma pessoa para um lugar que ele não queria ir, né? E eu fico imaginando que às vezes a pessoa não queria ir porque ela tem medo, porque ela se sente insegura, porque ela se sente despreparada, e o Wilson está falando exatamente de líderes que estão postergando porque também tem esse fenômeno do medo. Sim. Como lidar com o medo quando a gente tem que tomar decisões difíceis? O medo é o tempero da razão. Uma pessoa que não tem medo, ela age de maneira deslocada. O medo é um tempero que a vida nos impõe para que a gente possa ponderar melhor. Então, o medo é bom. O que eu acho que o Wilson falou bem é o seguinte, muitas vezes o líder, ele não tem obrigação de saber tudo, ele não tem obrigação de ter certeza de tudo. Mas se ele está na cadeira de quem decide, ele tem a obrigação de decidir. A primeira coisa que não pode ter é vaidade. Ou não querer perder reputação. Olha, eu não conheço isso aqui, mas eu vou conversar com outras pessoas, eu vou trazer uma consultoria, tá? Eu vou falar com um colega meu que conhece isso e vai atrás e resolve. Tá? Então, eu acho que o medo das pessoas, no caso do chefe aqui, de não decidir, porque, para mim, a assertividade ela é importante e a tempestividade ela é fundamental. Uhum. Eu cansei de ver muita gente quebrar porque toma as decisões certas na hora errada. É igual você tomar o remédio certo na hora errada. Você fala, toma esse remédio para você não ter infarto. Você está infartando, você toma o remédio, não vai resolver. Você tinha que ter tomado antes. Como saber que a hora é a certa, Jefferson? A prescrição, bom, aí é que está. Você tem que fazer a coisa certa na hora certa. Se o líder não decide no tempo certo, a decisão, mesmo certa, vai ser ineficaz, muitas vezes. Então, esse é um princípio. Agora, lidar com o medo é um ato de humildade. A pessoa tem que se preparar. Ela tem que se cercar de pessoas competentes e ter coragem de dizer, eu não sei, mas eu vou buscar a resposta, eu vou procurar aconselhamento e não procrastinar, porque acho que essa é a palavra-chave. Sim. Procrastinar é não fazer aquilo que deveria ter sido feito no tempo necessário. É o tal do gerúndio. Tem uma coisa que até quem fazia isso muito era o Abílio Diniz. Ele falou, odiamos o gerúndio. Você pergunta para as pessoas, você já fez? Estou fazendo. Uhum. Tá? Na empresa, quando eu era o CEO lá, ainda do São Francisco, eu colocava
Na época, nem sei se tem hoje, relógio ponto, né? Eu não sei como que é hoje, que acho que é por digital, biometria. né? Biometria, né? Ou até por reconhecimento facial, mas tinha um relógio ponto. Todo mundo chegava lá. E eu colocava assim, se você não tiver tempo de fazer bem feito, quando terá tempo para fazer de novo? Porque as pessoas dizem, não fiz porque não tive tempo. Não é verdade. A maioria das vezes não fez porque procrastinou, porque deixou para o último momento. E se você fala, não fiz porque não tive tempo, ou não fiz bem feito porque não tive tempo, eu terei que fazer 2 vezes. Então você gasta o dobro do tempo. Certo. Tá? Então a liderança precisa aprender a lidar com seus medos. Certo. Ela precisa aprender, se precisar pedir ajuda aos universitários, pedir ajuda a uma consultoria, pedir ajuda a um colega, mas ele não pode delegar a decisão ou procrastinar a decisão. Porque muitas vezes ele é a última instância da empresa, ele tem que tomar a decisão. Né? Principalmente as difíceis, porque as fáceis, aquela que o pessoal dá risada, as pessoas tomam mais rápido, e as difíceis, às vezes, o cara não quer tomar. Uhum. Tem 2 coisas que eu queria entender um pouco mais, Jefferson, quando você fala, primeiro, quando você fala sobre a questão do tempo, quando você abriu a fala aqui, né, fazendo a sua apresentação e agradecendo até por estar aqui, você já introduziu esse tema, falando sobre ser intempestivo, né, que o líder tem que ser assertivo no momento da tomada de decisão. Isso sabe por quê, Rafael? Porque muitas vezes eu não vejo essa abordagem. Isso, as pessoas falam muito da assertividade, mas esquecem da tempestividade. E por isso que eu digo que é uma coisa bem importante que eu queria entender um pouco mais. Quando o Wilson falou sobre medo, você trouxe isso novamente, né? E aí eu fiquei pensando assim, como é que eu, como líder, sei o momento de tomar decisão ou de agir? Porque eu imagino, Jefferson, você me corrige, eu preciso ter uma capacidade de análise de cenário para poder ter base para saber qual é o momento, ou se já passou o momento. E eu também preciso saber engajar pessoas, como você disse antes, que talvez não estejam conectadas, ou não queiram, ou estão medo, ou não estão vendo o que eu estou vendo como líder. Então eu preciso tomar a decisão, mas eu não estou sozinho, eu sou líder. Significa que tem pessoas que eu estou liderando, que eu estou conduzindo. Uhum. Então como que eu engajo essas pessoas naquilo que eu estou vendo? Primeiro eu entendendo que esse é o momento, que esse é o caminho, ainda que pareça uma decisão difícil, e como é que eu trago essas pessoas para que elas acreditem junto comigo aquilo que eu estou acreditando, aquilo que eu estou vendo. Acho que um cenário de decisão difícil tem a ver também com dúvidas, também com incertezas e inseguranças, como a gente está falando, né? Então, ler esse cenário para entender que esse é o momento e não daqui uma semana, por exemplo, ou que alguma variável do cenário nacional precisa se consolidar. Então, como é que eu faço isso? E, especialmente, como que eu trago o time que está mais perto de mim para acreditar naquilo que eu estou acreditando? Olha, eu acho que uma palavra que poderia resumir isso é o seguinte: o líder precisa ter entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra que vem do grego. Theos é Deus em grego. E entusiasmo é aquele que está cheio de Deus. Então, se você pegar uma metáfora de que o ser humano é um vidro de éter, de álcool, o vidro é o corpo. A alma, você que é pastor sabe bem disso, é o éter. E o que nos mantém vivo, aquela alma dentro daquele corpo, é uma rolha que chama entusiasmo. Se você é líder e não se entusiasma com o que você fala, você não empodera as pessoas. Se você não acredita no que você fala, você não vai fazer outro acreditar. Então eu sempre falo para o meu pessoal, agora lá no Euroguard, nós vamos fazer um negócio aqui e tal, vamos... Se eu não me entusiasmar com aquilo, se eu não acreditar naquilo, eu falo, eu não vou tocar esse assunto para frente. Por quê? Porque eu não compro. Uhum. E se eu não compro, eu não vendo. Uhum. Então eu acho que o você convencer as pessoas olham às vezes as palavras e entendem da forma errada. A palavra convencer, o cara acha que você ganhou e convenceu ele. Não, convencer é vencer junto. Uhum. Não é que eu venci a sua opinião, não, eu convenci porque eu fiz com que você enxergasse. O concorrente, aqueles que trabalham no mesmo segmento, né, na indústria de software ou no meu caso de supermercado, concorrer não é aquele que corre contra, eu vou brigar com ele, é os que correm ao par.
Então, concorrer é correr junto. Então, se você convence a pessoa, se você acredita no que você vende, é muito mais fácil você entusiasmar as pessoas e fazer com que elas acreditem. Porque, no final das contas, se a pessoa não acreditar na missão da empresa, no propósito da empresa, ela não vai vender. Se ela não acreditar no produto, ela não vai vender. Logo que eu comecei, eu contratei um açougueiro, isso eu estou falando de 40 anos atrás, e o cara era muito porco. Sabe? Aí você vai ver, eu falei pro meu pô, pode mandar embora. Por quê? Porque esse cara é esquisito, ele não tem o mínimo de cuidado e tal, né? Aí ele tá lá cortando e não pôs a luva. Como que pode? Não, mas não sei o que for. Pode ir embora, não quero mais. Por quê? Porque ele não ligava para a higiene. E eu acho assim, se eu for vender uma comida que eu não tiver coragem de comer, eu não posso vender. Se eu não tiver coragem de comprar o produto, não posso vender aquilo que eu mando embora. Por quê? Porque não ia mudar. Ele tinha os valores dele, falou, esquece, não vai mudar. Tá? Eu até falava pro meu pai, vou falar, ó, você só vende o que você come, eu falei, e o que você tem coragem de dar para o teu filho, porque tem cara que é tão porco que ele come. Né? Então, resumindo, Rafael, eu acho que as pessoas, para você motivar e fazer seus liderados irem junto com você, precisa convencê-las, mas elas têm que entender que elas não foram vencidas, que elas vencerão juntas. Eu acho que é esse o segredo. E faz parte desse acreditar que esse é o caminho e esse é o momento. Primeiro eu acredito e daí eu passo essa inspiração para as pessoas, né? Ô Wilson, você, que você acha, né? Como que a gente pode engajar os nossos liderados em decisões difíceis que a gente está tomando como líder? Cara, eu vou, antes de responder essa pergunta, e complementando a pergunta da tempestividade, eu já fui liderado do Jefferson, né? Em alguns projetos. Eu também já fui liderado dele. Um é líder do outro. A gente aprende um pouco, é um baita líder que começou com um supermercado familiar pequeno e hoje conta aí com uma das maiores redes do sul do país, se não for maior, né? De supermercados. E o Jefferson, num projeto importante aqui da cidade, que eu estava trabalhando no projeto, né? E ele como grande liderança, e eu liguei para esse cara e falei, ó, estamos com um problema aqui, porque uma grande consultoria está fazendo uma entrega que a gente gastou muito dinheiro na cidade, né? Isso na associação comercial, e a entrega não está boa, a qualidade desse trabalho está muito ruim. Muito aquém. Muito aquém do que a gente esperava receber, e isso pode definir o futuro, né? Da cidade, de tudo que nós estamos fazendo aqui, né? E a forma como isso está sendo entregue não está ok. Ele só fez uma pergunta para mim muito simples, aí que a questão da tempestividade. Você tem coragem de ir lá comigo em São Paulo e conversar com o presidente dessa consultoria? Eu falei, tenho, né? Ele falou, então pode marcar a viagem que nós dois vamos lá. Isso aconteceu uma ligação numa semana, na outra semana a gente já estava em São Paulo para conversar com essa pessoa, para entender o outro lado e o que poderia ser feito a respeito disso. E isso é uma das maiores empresas do mundo, e nós fomos lá e falamos com ele com todas as letras. Nós compramos o produto de vocês porque a gente confia em vocês, na marca de vocês, e vocês estão entregando um negócio que não é. Perfeito. Né? Então, assim, não foi um negócio que foi, vamos ver, deixa para frente, vamos ver, vamos tentar, vou ligar, não. Tempestividade é isso, né? É assim que tá, é assim o cenário, então já vamos lá e já vamos resolver, não vamos deixar para o mês que vem, para a semana que vem, porque a gente quer levantar tanta informação de tantas fontes indiretas e não vai direto na fonte, no ninho, para ouvir direto da pessoa e entender e conversar diretamente com as pessoas num período muito curto para se resolver um problema. E muitas vezes o líder faz isso até para economizar o seu tempo ou por insegurança. Então, como o Jefferson fez daquela vez, e eu como liderado dele, né, eu fiquei admirado com a velocidade de uma tomada de decisão tão relevante e da predisposição do líder em relação a todas as suas agendas, porque a gente está como voluntário muitas vezes, né, de já na semana seguinte já estar lá em São Paulo para conversar e resolver esse assunto. Porque eu entendo também nessa linha que o Jefferson traz, é melhor a gente arrancar o mato quando ele está pequeno do que quando ele está grande. Porque depois, mesmo que você arranque ele grande, ele vai largar a semente e vai nascer mais mato na roça, né? Efetivamente. Então, quanto menor
e mais rápido você tratar um problema, sendo tempestivo na hora certa, mais fácil, mais rápido, melhor a solução, né? Muito bem, nossa audiência. Você está vendo aí algo bem importante para a gente. Você pode anotar no seu caderninho. É melhor arrancar o mato quando ele ainda está pequeno do que quando ele está grande. É assim que a gente percebe qual é o tempo certo para a gente agir e resolver o problema. Resolver o problema que tem que ser resolvido, então que resolva logo, né? Isso, mata é problema. Mata Aprendi é problema. com meu avô isso. Mas e aí, Wilson, como engajar os seus liderados em decisões que são difíceis de serem tomadas? Eu, de novo, né? O Jefferson não está aqui por acaso, ele está aqui porque é um líder que eu admiro muito. E isso eu aprendi com ele no movimento, na associação comercial, quando eu estava começando a DB1. De repente chegava alguém lá e pedia, tomava uma decisão de se fazer um projeto e pedia para as pessoas se engajarem nesse projeto, né? E se para se engajar nesse projeto precisasse fazer um cheque de R$100 mil, o primeiro cheque era dele, né? Então, acho que o que eu aprendi com ele, posso compartilhar com vocês, é ser exemplo, né? Então, o Jefferson falou do entusiasmo. O entusiasmo é o exemplo que tem que ser replicado, mas não só entusiasmo, mas o exemplo. Porque tem muita gente que é entusiasmado, mas não faz o cheque, né, Jefferson? Acho que por isso que eu gosto dele, não é bobo, não. Ele reprovou, não está de bobo. O que ele está dizendo, do jeito caipira, porque o Wilson ele é meio porco caipira, eu sou porco caipira, criado casca de abóbora, criado no pasto surto, né? Ele é meio assim também, porque as raízes dele são dessas, mas ele depois fez faculdade, speak English, então... Mas ele entende o seguinte, se você não der o exemplo, não estiver comprometido, não funciona. E aí é ovos com bacon, né? O líder, ele tem que ser bacon, tá? Porque o porco, para fazer ovos com bacon, ele morre, ele compromete. A galinha só está envolvida, ela põe um ovo, amanhã ela volta, põe outro e tal. Então, se o cara achar que é um líder galinha, que ele se envolve só, mas não se compromete, não vai dar certo. Então, acho que o que você falou é compromisso. Você falou agora, eu lembrei que esse dia eu estava falando lá em Cascavel com um amigo, presidente de uma grande cooperativa, e estava lá fundando a cooperativa, não ia, não tinha dinheiro e ninguém vai. E ele que contou isso para mim, numa viagem que eu fiz agora lá para Sancor, no avião. Ele falou, você estava lá, os caras não colocavam dinheiro, ele falou, ó, quanto que é aí? 10 mil, põe aí, 10 mil. Fui lá, fiz um cheque de 10 mil e pus de cota na cooperativa. Eu era presidente do Cicobi. Eu estou vendo que os caras não quer. Agora, quando vai um cara de fora, põe 10 mil, ele falou para o cara do lado que estava dele, que era posso falar aqui do Cicobi, né? Falou, amanhã você vai lá que eu vou botar 10 mil também. Tá? Então é isso. O exemplo arrasta. Arrasta. O exemplo arrasta. Eu vi isso muitas vezes. Eu queria aproveitar nessa jornada, interromper um pouquinho o Rafael ali, para te fazer uma outra pergunta. De agora, você falando um pouco da tua origem, tem uma história muito emblemática que tem a ver com decisão difícil e entender como é que o líder age nessas situações. Tem uma história de alguém que roubou o supermercado. E você, com esse tamanho todo, saiu correndo atrás dele. Não tem uma história mais ou menos assim? E tem uma decisão de quando você encontra o cara e segura o cara, o que você faz em relação a ele. Eu queria que você contasse essa história para o nosso público também. O nosso comércio, ele era na última rua do último bairro, praticamente. Então, ele era na região periférica, não tinha asfalto e tal. E era uma região que tinha alguns moradores lá que eram pessoas que tinham problema com a lei, né? Então, era um troço assim, às vezes os outros vizinhos nossos lá, acho que porque eles eram mais ricos, que a valentia vem da dificuldade financeira, você fica mais brabo quando o cara, se o cara te levar tudo, eu não sei se é essa história, mas tem uma história que tinha um cara que era ladrão de carro e tal, mas ele não ia encher o saco lá, só que um dia ele apareceu lá, comprou um bujão de gás, e o guri foi entregar o bujão de gás para ele, né? E levou o bujão de gás, e na hora de voltar com o bujão vazio, ele falou, não tem bujão de gás, eu sou o fulano, e não sei o que, e o guri voltou assustado. Aí falou, seu Jefferson, o homem não devolveu o bujão. Eu falei, a sorte dele é que meu pai não está aqui, porque o pai ia arrancar o bujão dele na marra agora. Eu, até como... Seu fulano, né?
o senhor esqueceu de devolver o bujão de gás. Eu não esqueci, não vou devolver. Eu só tenho 10 e é emprestado. O senhor vai devolver o bujão de gás ou eu vou levar o bujão de gás agora, cheio. E já trouxe o dinheiro de volta. Ele estalou os olhos assim. Mas eu não vou jantar. Eu quero o meu bujão. Simples assim. Nós não vamos ter problema se você me devolver o bujão. Aí ele falou, mas pelo amor de Deus, aí ele acalmou. Aí ele falou, faz assim, eu te dou esse toca-fita aqui, não sei o quê, amanhã eu vou lá pagar. Eu falei, isso é roubado, eu não quero toca-fita roubado. Ele falou, não, tá até com a nota aqui, tem uns papéis. Eu falei, então tá bom. Falia mais com o bujão, amanhã, até às 10 da manhã, senão eu vou vir buscar o bujão. Senão meu pai vai vir aqui, você vai se arrepender. Meu pai era bravo, o bicho era baixinho, mas era bravo. Aí, 9 horas da manhã, o cara foi lá e pagou, né? Então, essa coisa de você não ter, sabe, de você não poder perder, hoje eu não sei, provavelmente eu não faria o que eu fiz, né? Com certeza. Não faria, mas é assim, naquela época não dava para perder. Foi uma decisão difícil essa? Ela foi uma decisão natural. Assim, até por conta do jeito que eu fui criado, meu pai me ensinou sempre você nunca dê a palavra se você não puder cumprir. Se você der a palavra, cumpra. Ele me ensinou que palavra falada vale mais do que a escrita. Eu e o Wilson já tivemos eventos aí que ele me deu a palavra dele e cumpriu e vale mais do que a escrita, porque a palavra falada, você não pode dizer que você não falou. A escrita você pode mandar um advogado discutir e tal. Então, eu admiro o Wilson, a gente tem amizade, mas eu admiro cada vez mais porque ele leva a sério a questão da palavra. Eu acho que o líder tem que valorizar. Mas foi uma época difícil, isso era complicado porque depois foi acalmando e tal, mas naquele começo eram épocas difíceis, você tinha que enfrentar, não dava para ter medo dos caras. Não importa qual fosse a situação, tinha que enfrentar. enfrentar. A sorte que eu era mais grande que os outros também, então ajudava, né? Legal. O cara pensava 2 vezes. Ô Jefferson, eu estou com uma curiosidade aqui ouvindo você, porque eu estou imaginando aqui como é trabalhar com você, né? Essa questão de palavra dada é palavra que tem que cumprir, essa questão de você primeiro acredita e aí depois você leva as pessoas, né, junto com você como líder, essa questão que você falou de você tem que dar o exemplo, essa questão de tem que ser na hora certa, não deixar passar, não procrastinar. Então tem uma série de elementos que você trouxe aqui que eu acho que são muito importantes e talvez até diferenciais na liderança e que fez com que você chegasse onde você está hoje, né? E aí eu fiquei com uma curiosidade. Como é que você faz para contratar ou demitir pessoas para trabalhar com você? Que critério que você usa? O que você olha? O que você vê? Para mim, eu não tenho problema com demissão. Tá? Procuro... todo mundo que trabalhou diretamente comigo, se você perguntar de 100 pessoas, provavelmente 97, 98 vão falar que eu fui um bom patrão. Tem 2 ou 3 que podem falar que eu não fui um bom patrão ou um bom colega de trabalho, porque nem todo lugar eu sou patrão. No Cicobi eu era o presidente, no Sebrae eu era presidente. Tá? Mas é assim, no Sebrae entrei e tinha um cara que só fazia política, ninguém gostava dele. A primeira coisa que eu fiz, cheguei lá e fazia cachorro. Sabe o cachorro? Deixasse ele, sabe, aquele cara que... Eu sempre via, eu era conselheiro, não tinha caneta. Aí cheguei lá, chamei os diretores e esse cara. Isso é uma porcaria, isso é porcaria. Mas ele é amigo de fulano, Beltrano. Tá, mas e daí? Ele tem estabilidade? Não. Vai lá e faz o acerto com ele. Rapaz, me ligou uns 30 caras. Eu não quero. Não quero porque eu tenho aqui, ó, diagnóstico do coisa. Não entrega o que coisa, não faz e tal. Então é o seguinte, é um contrato de trabalho. Se a pessoa estiver entregando, ok. Se não estiver entregando, você treina a pessoa, você recicla a pessoa. Uhum. Tá? Mas competência, aí eu vou falar de como é o contrato. Para mim, me importa mais o caráter e o comportamento do que a competência. Porque competência, você com treinamento, se o cara tiver capacidade cognitiva, porque tem coisa que o cara precisa ter, aquele tipo de competência intelectual. Pode ser bom em outra área e outra não. Então, também não adianta bater, né? Mas eu contrato por comportamento.
sabe? Porque se eu não achar que o cara tem o comportamento adequado, se o cargo dele é de liderança e ele não tem liderança, como que eu vou dar um cargo de liderança para ele? Tá? E por que eu gosto do comportamento mais do que da competência? Porque competência você treina, é possível adquirir competência, tá? Com experiência, com treinamento, com imersão. Agora, comportamento é uma coisa que é difícil de mudar. Eu não digo que é impossível, mas é difícil. É muito difícil de mudar, e comportamento é uma porta que a chave só abre por dentro. É só eu que posso abrir. O outro não vai abrir, né? Então, para mim, contratar, eu olho o comportamento. Se eu achar que o cara, por exemplo, inaceitável para mim, pessoa arrogante. O cara que é líder tem que ser humilde. A humildade é a maior de todas as virtudes e cabe em qualquer lugar. Então, se o cara é líder e ele é arrogante, já não me serve. Eu vou entrevistar o cara. Está lá na sala, eu passo e tal. Se o cara não cumprimenta uma moça que está servindo café, ou cumprimenta uma pessoa simples de um jeito e um outro de outro, eu e o Wilson, nós somos pessoas, empresários de empresas grandes, tivemos cargos. É muito fácil as pessoas tratar bem a gente. Normalmente é assim que acontece. Agora, se eu percebo que aquele cara me trata de um jeito e trata a minha funcionária de outro, isso eu aprendi com meu pai. Então, aquele cara não gosta de mim, ele gosta do poder. Sim. Ou ele gosta do dinheiro, né? Então, contratar, para mim, o comportamento, a maneira com que o cara pensa, a ética, eu procuro entender isso. Aí, o conteúdo a gente consegue arrumar. E demitir é o seguinte, tem que entregar. Eu já demiti pessoas que eu adorava, que eram meus amigos. Eu cheguei no cara e falei, ó, vou te dar 6 meses de aviso prévio. Vou botar o pessoal aqui para te ajudar. Se você tiver dificuldade, você volta aqui. Teve gente que eu dei 12 meses de aviso prévio, mas eu mandei embora. Por quê? Porque ele não tinha a competência essencial para o cargo. E eu já fiz essa besteira de botar pessoas que não tinham competência e depois você ficar ali com um problema. Então, o melhor pacoteiro, o melhor repositor que eu tinha na loja, às vezes você promovia lá, estou falando quando eu tinha meus 20 e poucos anos, você promovia ele para chefe. Perdi o melhor repositor e ganhava um péssimo chefe. Tá? Porque fazer é operacional. Gerenciar é tático. E as grandes decisões são estratégicas. Então, as pessoas que não estão preparadas para a estratégia, para a tática, não podem sair do operacional e vice-versa. Né? Então, Jefferson, você falou de grandes decisões e já vi você tomar grandes decisões. E vou contar algumas histórias e eu queria... Depois vai vir a pergunta que é... Ainda bem que ele é meu amigo. Se ele contasse todas, vocês mandam. E aí, uma delas foi um instituto que tinha uma grande ideia de atrair investimento para a nossa região, né? No norte aqui do Paraná. E por mais de uma década, as pessoas foram investindo nesse instituto, né? No final, isso já não estava dando mais resultado. E aí, de repente, o instituto cai para você como presidente. E aí, você, como presidente, em pouco tempo, vai lá e fecha o instituto. Né? Uma decisão de pegar um projeto de voluntariado e fecha o instituto. Assim como eu já vi você, e se a gente tem hoje Sicoob, Sancor, foi uma decisão estratégica de falar assim, vamos montar um banco, né? Então, e aí nasce uma entidade como a gente conhece hoje o sistema Sicoob no Paraná. Vamos trazer uma seguradora, e aí tem Maringá e o Brasil, vem a Sancor para o Brasil, são decisões de grandes projetos, tanto para trazer coisas que de repente as pessoas falam assim, tá louco, né? Montar um banco, né? Como também, vão fechar, tá louco, né? Vão fechar, né? Como é que é isso para você enquanto líder? Porque, principalmente lidando com entidades que não são exatamente o teu negócio, né? Que exige um outro nível de coragem, porque também você está lidando com coisas que são dos outros, né? Como é que é isso para você? Como é que você toma essa decisão? O que você leva em consideração? Se você se preocupa com o que os outros vão falar, se não vão falar? Qual que é o teu guia para essas tomadas de decisões tão fortes como montar um banco ou fechar uma entidade? Então, primeiro, eu acho que você falou uma coisa bem legal. Quando meus filhos eram menores,
eu peguei eles, aí eles brigavam comigo. Eu falei, ó, vem cá, vou te ensinar um negócio. Coloca as suas competências aqui, fala o que você é bom. Tentei fazer uma matriz SWOT com eles, né? Certo. E o mais novo, que tinha aquele lá, 7, 8 anos, ele botou como virtude: não me incomodo com o que os outros pensam de mim. E o meu filho mais velho falou, isso aqui não é virtude. Eu falei, não, isso é uma grande virtude. É uma grande virtude e tem que ter muita maturidade para escrever o que ele escreveu. Deus, parabéns. Eu falei, só precisa tomar cuidado para não parecer arrogância. Mas é assim, eu de fato, eu não estou nem aí quando eu tenho que tomar decisão. Quantas decisões difíceis eu tomei que eu sabia que ia ser politicamente incorreta não, politicamente ia ser desgastante. O que o outro quer, porque no final das contas, se você bobear, as pessoas falam mal dos deputados, mas se ela pudesse, ela ia lá fazer mais do que o deputado está fazendo. Então, eu tomo a decisão que a cadeira exige. Ele está citando uma entidade, nós não vamos falar nome aqui, mas foi uma pessoa que eu tenho um profundo respeito e admiração, senão eu não tinha aceito. Que me ligou e falou, eu preciso que você seja e tal. Eu falei, mais ou menos, né? Falei, professor, que é esse meu amigo, eu não posso, eu não quero, até porque eu não acredito nesse projeto. Esse projeto não deu certo. Não, mas você e tal. Eu falei, olha, eu vou pegar, vou tentar arrumar. Mas se eu achar que não dá, eu vou ser o cara que vai fechar. Ok? Ok. Então, peguei nesses termos. Essa instituição, você não lembra, mas eu estava lá no dia, você era muito moleque ainda, quando fundou lá em Rolândia. Você não devia estar lá nesse dia. Não estava. E precisava de dinheiro. E eu levantei, na época, e eu estou falando de muitos e muitos anos atrás, eu dei 10 mil do meu bolso. Tá? Que foi a maior doação. Eu e esse professor. E mais depois as outras empresas e tal. Mas era um grande empresário, que foi até cotado para ser presidente do Fundo Monetário Internacional. Ele é nascido em Rolândia, um alemão, um cara que é meu amigo, inclusive. Foi vice-ministro da Alemanha. Ele queria fazer esse instituto, essa fundação, né, para poder ajudar a trazer desenvolvimento para cá. Então, aquele era um sonho dele. E ele era um cara poderoso. Então, seria muito legal. Todo mundo ficou entusiasmado. Só que depois... Não sei se mudou, e aquele troço ficou na vontade dele e a gente continuou falando, até porque faz sentido, essa instituição ia juntar o eixo Maringá-Londrina. Até podemos dar o nome, Terra Roxa, agência Terra Roxa. Só que começou aquele negócio que ele gerava muita despesa, é igual tomar sopa com garfo. Você morre trabalhar, não mata fome. Então, tchau, você o braço vai ficar inchado e você não vai matar a fome. Então, aquele troço começou a funcionar para pagar o salário do executivo, não sei o quê, e eu sou muito pragmático. Eu quero saber o seguinte, teve gol? Não, então o jogo foi chato. Tá? Essa instituição, eu era presidente do Cicobi, minha empresa era uma empresa das grandes, então toda hora aparecia um lugar, ajuda. Então no ano que vem a gente não ajuda mais. Agora é o Cuco o presidente, ou agora é o fulano. Todos são amigos nossos. Aí você fala, vou ajudar porque é fulano. O Cicobi tinha decidido. Né? O Agita e tal, acho que você já era vice-presidente. Nós não vamos ajudar mais. Daí fui eu, o cara falou, nós não ia ajudar mais, mas como que nós não vamos ajudar você? Eu falei, espera um pouquinho que eu vou decidir e tal. Aí veio a pandemia. Não tive dúvida. Chamei ele, o Agita, chamei todo mundo e falei, não está fazendo nada, não atraiu nenhuma empresa, tem muito nhenhenhé, tem muito... instagramável, sabe? Aquele troço de aparecer, de fiz isso, fiz aquilo, mas cadê uma empresa que está aqui? Cadê um ato que eu possa mensurar, administrar e medir? Eu não consegui medir nada, todo mundo tinha a mesma impressão que custava relativamente caro e que não fazia nada. Eu falei, bom, como está em pandemia, eu proponho suspender, demito todo mundo, boto em stand-by a instituição, todo mundo concordou. O dinheiro que eu tinha usado para demitir o pessoal, no 6º mês não precisamos mais. Então, pegamos um pouco de dinheiro das maiores instituições e tal, e acabou. Essa instituição hoje, agora eu vou fechar ela, eu ainda sou presidente. Ainda está. Ainda sou, ela está suspensa. Foi até bom que você falou, porque ela agora tem que ser encerrada. Porque não tem nenhum defeito, nenhum demérito de você encerrar algo que não está funcionando. Algo que foi útil que não é mais útil. Então, essa é uma coisa que eu tenho. Agora, a outra é de acreditar que se a ideia é boa, a gente pode e deve lutar
para manter de pé. Você mesmo sabe a dificuldade que nós tivemos para colocar o Cicobi de pé, para trazer a Sancor. E ele hoje é vice-presidente aqui do Cicobi, e eu posso dizer que o Metropolitano é a melhor cooperativa do Paraná de longe e uma das maiores e melhor do Brasil. Tem outras cooperativas que não têm a mesma eficiência. Então, o que é isso? Isso é envolvimento, é doação dele, né, da liderança lá, para que a gente gere. Só que em Maringá o Cicobi gera mais de 700 empregos. Né? Legal. Ô Jefferson, nessa sua trajetória de liderança, o que foi decisão ruim, decisão errada, aprendizado, que você diz assim, poxa, isso aqui eu aprendi, eu nunca mais fiz, isso aqui se eu voltasse numa máquina do tempo, eu faria totalmente diferente por causa da experiência que eu tenho hoje? Eu nunca entendi muito de contabilidade, porque minha vocação, minha formação, eu entrei, ainda nem me formei, falta 6 meses, eu estudei geografia, então não tem nada a ver com gestão, né? Eu não entendia de contabilidade, então eu tive que aprender contabilidade na marra. Demorei para tomar uma decisão que eu tive que tomar, que foi a decisão mais dura da minha vida, que foi em 95, se eu não me engano, que ou eu pedia concordata ou eu quebrava. Então, por exemplo, eu acreditei na época da URV, antes do Plano Real, eu tinha aberto aquela loja da Brasil, da Somaco ali, que era a minha segunda loja. E não tinha BNDES para varejo naquela época. Então eu peguei o dinheiro num cheque especial que podia pagar em 12, 24 meses, e ia usando e pagando, que, apesar de caro, fechava a conta. E quando veio o Plano Real, os bancos estavam desenquadrados. Então o cara do banco falou, você quita aqui, no final do mês agora, preciso zerar, e aí no janeiro, no mês que vem, eu te dou o dinheiro. Beleza, só vou precisar de dinheiro agora daqui X tempo. Então, e eu, inocente, né? Quitei, e o cara depois até queria me dar o dinheiro, mas não conseguiu, simples assim. Então, aquela situação que eu tinha o que quebra a empresa não é o prejuízo, é a liquidez. Eu fiquei sem liquidez, então isso eu aprendi que nunca dá para ficar sem liquidez. Então foi a pior decisão da minha vida. E quando aconteceu isso, eu rapidamente, se eu tivesse a maturidade, eu deveria ter chegado no advogado e falado, vamos pedir uma concordata preventiva, tá? E vamos parar de sangrar, senão nós vamos quebrar. E aí a gente reestrutura a empresa. E eu tentei de todas as formas, não pedi, e aí comecei a atrasar algumas duplicatas, nunca atrasei, daí a pouco gente falando, aí eu fui obrigado a pedir a concordata. Então essa foi uma das vezes que eu procrastinei e não fui tempestivo, por isso que eu digo isso pode quebrar. E o que te levou a ser? O que me levou foi a verdade, porque você toma uma decisão difícil na hora certa, ou você toma ela na hora errada, e a hora errada ela pode não ser assertiva. Tá? Então, assim, se você sabe que vai dar prejuízo, você não quer mandar gente embora, mas se você mandar X pessoas embora, você salva a empresa, e você não faz na hora certa, vai chegar uma hora que você pode mandar aquelas pessoas embora que não vai ter mais gente, vai fechar a empresa. E essa foi a maior lição da minha vida, porque, graças a Deus, acho que 7%, 8% das empresas que pedem concordatas pagam. A minha eu quitei antes do prazo, já era em real, porque antigamente você tinha uma inflação muito alta, né? Então eu paguei com juro, correção monetária. Primeira coisa que eu fiz, a minha mulher tinha uma Elba e eu tinha um Versalhes. O ano era 95, o Versalhes era 85, era um carro velho. Eu lembro que ele valia 10 mil reais na época, se valesse. Eu vendi o Versalhes. E aí alguém falou, mas você vendeu por quê? Eu falei, porque eu vou pôr dinheiro na empresa. E cortei meu salário pela metade. Aí eu falei, mas por que você vendeu? Eu falei, porque eu vou acordar 1 hora mais cedo para ir de a pé trabalhar e vou voltar 1 hora mais cedo para mim voltar de a pé para mim trabalhar. E eu fiz isso durante o período da concordata. Muitas vezes tomei chuva, muitas vezes funcionário, meu seu Jefferson, eu vou... Não, eu quero ir de a pé. E as pessoas mais próximas de mim sabiam que eu tinha vendido, porque eu tinha vergonha de ter que ter pedido a concordata. Graças a Deus, consegui pagar, né? Tudo certinho, e aí eu aprendi o valor da tempestividade. Porque se eu tivesse tomado aquela decisão mais cedo, eu teria resolvido muito antes, né? Mas dei o exemplo. Vou andar de a pé, cortei o meu salário, né? E graças a Deus recuperei a empresa.
Porque às vezes, outro dia meu filho falou que se eu tinha medo de morrer, eu falei, não, eu não tenho, eu sou igual o ex-presidente lá, o vice-presidente lá do Zé Alencar. Eu não tenho medo da morte. Aliás, não adianta, né, ela virar. Eu tenho medo da desonra. Sabe? Eu morro de medo se um filho meu andar na rua e falar ele é filho de fulano, é disso que eu tenho medo. O resto eu não tenho medo. Sabe? E também não tenho medo de que falem, isso, aquilo, eu fiz o que eu achei que era certo. Não estou preocupado em agradar. Ele sabe, lá na central mesmo, para botar a casa em ordem, eu tive que tomar decisões duríssimas e, mas eu não tenho problema, porque é o seguinte, eu não vou trair os meus princípios. Se o certo é afastar uma pessoa, tive amigos meus que tinham cargos que fizeram coisa errada. Afasta. Não sai, vai sair na marra e acabou, pronto. Né? Então, acho que essas são coisas que você não pode perder nunca. Legal. Quer acrescentar, Wilson? Quero fazer acho que merece um fechamento aqui, né? Então, não se preocupar com o que os outros vão ficar falando, né? A tempestividade volta mais uma vez aqui, mas voltou muito forte agora a fidelidade a princípios, né? Então, se você é fiel aos seus princípios, se você honra os seus princípios, né? Você vai tomar decisões tempestivamente na direção que você acredita. A assertividade delas vai depender de uma série de outros fatores, mas você não vai procrastinar, você não vai levar para uma direção tão torta, e você certamente será mais assertivo com o resultado dessa, eu acho que dessa decisão. Acho que nas histórias que o Jefferson trouxe aqui, ele trouxe, eu acho que os elementos principais para uma boa tomada de decisão difícil. Né? Ele falou de uma situação de onde se quebrou uma empresa, né? E entender, eu acho que ele traz mais aqui para a gente também uma outra lição, que é o seguinte, cara, no caso do fracasso, o líder é responsável de uma decisão errada. E assumir esse erro, né? E pagar por esse erro, não no sentido de uma questão financeira, mas pagar com a sua reputação, vender o carro, dar o exemplo, ou seja, líder, perdeu o jogo. Não tem vergonha, se você vai atrás, né? Faz Isso. parte, né? E aí é o momento de derrota, mas para se reerguer de novo lá na frente com aprendizado. Porque muitas vezes eu acho que o que tem de diferente nesse líder que é o Jefferson, que eu admiro tanto, é que talvez muitas pessoas teriam quebrado e teriam falado assim, mas eu quebrei por conta do governo. Eu quebrei por conta da moeda. Eu quebrei porque algum fator externo justificando, né? Não, eu quebrei porque eu não tomei uma decisão correta no tempo certo. E agora eu vou pagar o preço. Eu vou caminhar 1 hora por dia até para refletir sobre isso, tomando chuva ou não, né? Para eu entender aonde foi que eu errei e que eu não posso mais errar durante toda a minha vida, né? Então a tempestividade tem aparecendo muito forte aqui, porque de fato é uma lição lá atrás, eu acho que é muito grande. E nos tempos de hoje, onde tudo é o cuidar, né? É o proteger, parece que a tempestividade saiu da moda. Então, eu fico olhando para tantas variáveis, pessoas e não sei o quê, e esqueço dessa variável que é da tempestividade, que é o momento certo para decisões difíceis. Seja um desligamento, seja colocar uma pessoa que está incompetente para treinar, seja para fazer uma mudança de rumo de negócio. Uma meta no prazo? Entregar uma meta no prazo? Parece que não precisa mais entregar uma meta no prazo. Mas venceu semana passada, não. Prazo é prazo. O prazo é prazo. Eu não bati a semana passada, mas bati essa semana. Não, mas o combinado era na semana anterior, não era nessa semana, né? Onde as justificativas estão tão na moda e a procrastinação e protelar as coisas estão tão na moda e tão aceitáveis na nossa sociedade, onde muitas vezes a gente está lidando com profissionais que parece que são hipossuficientes, talvez seja a palavra, ou eles são profissionais, mas podem falhar o tempo todo, né? Eu acho que tem que... Posso fazer vou falar uma coisa, esse é um exemplo que eu dou. O cara fala, não, errar é humano. Errar é humano. Mas não é o ideal. O ideal é acertar, é humano, né? O cara fala, errar é humano. Tá bom, você tá com seu filhinho, ou sua netinha, no meu caso, tem 3 aninhos, 5 aninhos, e eu levo ela no hospital e tá escrito na sala de cirurgia, errar é humano. Serve? Não serve. Acertar é humano, né?
Então, essa coisa que você falou dessa hipo aqui, parece assim, não, você vai na aula, passa de ano, você não tirar nota. Eu não consigo entender isso. Não dá pra, como essas coisas são aceitáveis no tempo de hoje, né? Posso trabalhar, liderar, mas não preciso bater meta. Mas eu sou um bom profissional porque... Não, como é que você é um bom profissional se não bate meta e se não entrega os resultados, né? Na sua liderança, né? Então, a gente está aceitando muito líderes muitas vezes medianos na sua atuação por questões, como o Jefferson falou, de comportamento, que é como ele contrata, né? Então, a gente vai aceitando comportamentos, vamos dizer assim, não ideais, para ser polido nessa fala. Inadequado talvez seja melhor. Legal. Né? Do líder. E isso reflete nas pessoas, isso reflete nos negócios, porque as pessoas que estão ali vão se espelhar na liderança e nesse comportamento. Então, se um líder tem um comportamento inadequado, se um líder procrastina, se um líder justifica, esse comportamento vai ocorrer com seus liderados também, né? Porque o líder é o primeiro exemplo. Vira a cultura da empresa. Vira a cultura da empresa. Né? Então, é um grande risco nesse movimento, né, de não dar tanta atenção assim na tempestividade, principalmente no caso de decisões difíceis. Então, quanto mais eu prorrogo e mais difícil a decisão, pior é a consequência. Volto para a história do matinho, né, que eu não arranco ele, cresce, sementeia, fica cada vez mais difícil carpir a roça, dar conta da roça com menos pessoas, e aí as pessoas ficam pedindo mais gente, mais recurso para dar conta do mato, que são os problemas que ele não arrancou na hora certa, que ele não eliminou na hora certa, efetivamente. Legal. O Jefferson, vamos imaginar que aqui na nossa audiência tem líderes que estão interessados nesse tema, estão seguindo o nosso podcast, e talvez ouvindo você, ouvindo o que o Wilson está dizendo, talvez ele se sinta assim um pouco constrangido com ele próprio e diga assim, poxa vida, estou fazendo tudo errado. Poxa vida, acho que eu tenho algumas coisas para aprender a partir disso que eu estou ouvindo aqui nesse podcast, né? Vamos imaginar que tenha alguém assim. Que recado você daria para essa pessoa? Errar é um jeito diferente de aprender. Tá? Se você errar e perceber que o erro, você já aprendeu como não fazer. Então, você pode acertar na próxima. Então, errar nunca é problema. O Wilson, que trabalha com inovação, são empresas que têm que aprender a errar. Sabe? E eu admiro, porque eles têm ensinado gestão para a gente. Você vai numa empresa como a dele, imagino que você tem a célula ágil aqui. Sim. Tá? É outro jeito de enxergar o mundo. Você não deixa procrastinar. Você põe todo mundo, porque eu vou mandar para o cara. Rapaz, para mim, morte súbita tem que ser na hora. Tem cara que demora 4 anos, você tem que atirar nele, senão ele não morre. Então não é morte súbita. Tá? Então, o que eu acho? Eu acho que essas questões, né, de você ter coragem de errar. Então, eu falo para essa pessoa assim, não tenha medo de errar, mas também não erre o mesmo erro sempre. Okay. Né? Não tenha medo de inovar, mas não inove, não dê um passo maior com a perna. Eu sou um cara que tenho tido bastante êxito nos meus negócios, porque eu não tinha quase nada de patrimônio. Tudo que eu tenho eu consegui através de crédito e de empreendedorismo. Né? Mas sou um cara que o meu apelido lá na firma, meus irmãos me chamam de Chester, porque diz que eu só tenho peito, não tenho nem costa. Tá? Mas sou extremamente conservador quando administro o negócio dos outros, no Cicobi, na Sanco, extremamente, mesmo nos meus negócios, parece que eu sou ousado, mas eu sempre tenho um plano A, um plano B, eu tenho um jeito diferente. Eu consigo pensar uma coisa, o Eurogarden, eu falei, eu vou fazer isso, isso e isso. Ah, mas isso não dá, fio enterrado, não sei o que, ó, mas vai dar e vai dar certo. Eu estou vendendo terreno pelo preço que eu previa. Tá? Agora, podia ter dado errado, às vezes você erra. Então, você só não pode errar mais do que você tem perna para carregar. Uhum. Tá? Eu diria para essas pessoas o seguinte, não tenham medo de errar. Sempre é tempo de começar e se cerquem de boas pessoas. E decidam rápido, porque decidir demorado pode ser a decisão certa, na hora errada não funciona. É igual você falar assim, eu vou tomar vacina, eu vou tomar vacina, eu vou tomar vacina. Ah, peguei a Covid, eu vou lá e tomo a vacina. Funciona? A vacina tem que tomar antes. Né? Queria agradecer, foi um prazer falar com vocês e dizer que tem algumas frases que eu gosto muito. Uma das que eu mais gosto é quem quer encontra um caminho. Quem não quer encontra uma desculpa. Estou muito acostumado a sentar com as pessoas, o cara chega lá e... Ah, sabe o que é? Tá certo.
né? E às vezes eu sou duro. O cara vai lá e fala para mim, não, mas eu falei para ele fazer, tá? Mas ele não fez, e daí? Pois é, então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para o RH pagar o financeiro pagar o seu salário, se ele não pagar, você não reclama, que eu falei para ele pagar. Você conseguir pagar as suas contas com um saquinho de desculpa, porque o Wilson é um cara que nem eu, ele é focado em meta. Porque sabe qual que é o problema que nós vemos hoje? Tem muito... nada contra, Great Place to Work e tal, e eu sei que ele investe em gente, porque uma empresa é pessoa, depois processo, mas primeiro é pessoa, e processo. Tá? Mais do que construir empresa, nós precisamos edificar pessoas. E eu vejo, às vezes, as pessoas muito focadas em GPTW, premiação e tal, e aí começa a jogar para aquilo que o funcionário quer. E, para mim, não se distribui lucro se não tiver lucro. E eu já vi empresa distribuir resultado variável sem ter variável. Só para agradar. Só para agradar. E, para mim, eu preciso agradar primeiro o cliente. O primeiro é o cliente, porque é para isso que as empresas existem, para atender o cliente, resolver a dor do cliente. Se eu agradar o cliente e fizer tudo certinho, o lucro vem e eu distribuo o lucro. Agora, empresa que o cara vai lá, e você sabe de qual coisa que eu estou falando, algumas empresas aí que tem colegiado, o cara vai lá, não, vamos dar, vamos... Não funciona, sabe? Então, não dá para distribuir se não tem lucro. Agora, quem quer encontra o caminho, quem quer encontra uma desculpa. Sempre tem um caminho. Tá aí um ótimo recado para a nossa audiência, né, que está ouvindo vocês dois e deve estar pensando e acreditando nisso também nesse momento, né? Perfeito. Eu quero, tem um caminho para mim. É isso. Eu queria aproveitar esse encerramento e já de forma muito humilde se apresentou, e eu vou fazer o encerramento justamente falando de algumas conquistas que esse grande líder aqui fez. Então, a gente falou sobre o Sicoob. O Sicoob foi, vamos montar um banco, juntaram 35 mil reais na associação comercial, e ele falou do Metropolitano, que é referência, mas o Metropolitano também é do Jefferson. Hoje o Sicoob Paraná é uma referência no Brasil inteiro. Nós estamos falando aí já passou de quantos bilhões? 22 bi. 22 bilhões de ativos sendo gerenciados pelo Sicoob. Começou aqui em Maringá, num pequeno movimento com 35 mil reais. E a matriz é aqui ainda. E a matriz é aqui em Maringá. Então, se existe isso, existe Maringá, esse é o cara que foi responsável. Como empresário aí, uma das maiores redes de supermercados do sul do Brasil, né? Cidade Canção, agora terminou como nome atual, né? Mas começou lá como São Francisco. A Sancor, seguradora, também. Mas tem conquistas que a gente não percebe, né? Esse aqui é um dos caras que foi líder do movimento Repensando Maringá, quando Maringá crescia menos do que a média do estado do Paraná, que já era uma média horrível, né? Que eu sempre falo, média e medíocre tem o mesmo radical no latim. Latim. Infelizmente é. E esse cara, à frente da Associação Comercial, fala, nós vamos ficar aqui reclamando, vamos fazer alguma coisa a respeito disso. Fez um movimento chamado Repensando Maringá, que culminou no Conselho de Desenvolvimento Econômico, que ajudou a colocar essa cidade em outros trilhos. E se essa cidade tem setores pujantes hoje, como tecnologia e educação, foi por conta desses movimentos que foram feitos na década de 90 por um líder que acredita e tomou decisões difíceis, tanto em construir algo, como sair de algo, e acredito que de forma tempestiva. Um dos grandes líderes que eu admiro, que eu fiz questão que estivesse aqui junto comigo hoje, para a gente falar com o pessoal do Na Trincheira. Muito obrigado, Jefferson. É uma honra ter você conosco, espero tê-lo outras vezes. Obrigado, Wilson, pela participação, as contribuições, os insights, muito bom. Esse é o Na Trincheira, até o próximo episódio.